é um tema que a gente está seguindo na Escola Bíblica Dominical, que é um texto de Agostinho de Hipona, que foi um cristão muito relevante, que fala compreender para crer e crer para compreender. Muita gente tem certa dificuldade em compreender algumas coisas da Bíblia porque talvez não tenha fé para aquilo, e muitas vezes a gente não tem fé porque a gente não se debruça nas escrituras para buscar informação, e é isso que a gente tem feito nesses dias na Escola Bíblica Dominical, que eu aproveito para fazer um comunicado que vai passar do horário da manhã para o horário da tarde. Ao invés das 9 horas da manhã, vamos passar para as 17 horas, mas isso vai ser depois, quando nós voltarmos a nos encontrar fisicamente. Depois dessa questão do coronavírus, vamos fazer parte aí do horário das 17 horas, e aí ainda depois continuamos com um período de oração e já ficamos para o culto, se foi alinhado com o pastor. Então, nós estamos estudando os evangelhos sinóticos. Tá? O que é o sinótico? Cada um teve uma perspectiva e contando o mesmo fato. E que fato é esse? O fato é a vida de Jesus. Tá? Então a gente está estudando o primeiro deles, que é o livro de Mateus. Nós já passamos a gente está estudando capítulo por capítulo, e nós já passamos já por algumas partes, né? Então a gente já falou sobre o autor, a origem dele, a profissão, a vocação, que ele estava presente no Pentecostes, a respeito do que é a tradição, o que ele fazia, o que a história da igreja fala a respeito disso, e também a questão que ele não sofreu martírio e quando esse livro foi escrito. Isso aqui é uma imagem chamada ícone, que representa a representação artística de vários apóstolos e irmãos da época. Mas é só mesmo uma forma para os irmãos entenderem aí como os artistas viam os apóstolos, né? Vamos seguindo aqui, e a gente está no terceiro ponto, que é o seguinte: qual é o propósito do conteúdo, propósito e conteúdo do livro de Mateus, né? E o tema central é Jesus. Jesus é o Messias, é o rei dos judeus. A gente já viu a genealogia de Cristo, nós vimos as visitas dos magos, e a gente desconstruiu a questão de que os magos, eles não são magos do jeito que a gente tem a concepção. A tradução pode ficar mais fácil de entender quando colocamos a palavra sábios. Então, a visita dos sábios, vimos a respeito de algumas evidências que não eram 3, e sim, a Bíblia não fala quantidade nem nomes, então a gente conseguiu desconstruir isso também. E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é a vida de João Batista. O último dos profetas. Ele vem fazendo um papel totalmente relevante. Eu vou parar o meu compartilhamento e vou habilitar minha câmera para ficar mais fácil. Ok. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus 3. É a referência que a gente vai usar hoje. Mateus 3. Nós talvez não conseguimos fazer hoje, vamos conseguir fazer aquela questão de cada um ler uma parte da Bíblia, mas a gente vai seguir tentando ser o mais objetivo possível. Mateus 3 fala o seguinte: Mateus 3, 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João usava vestes de pelos de camelo, cingia-se de um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com eles habitantes de Jerusalém e toda a Judéia e as províncias adjacentes do Jordão, e eram batizados por ele no Rio de Jordão, confessando os seus pecados. Até o versículo 6. Queria que você voltasse, por favor, aí no versículo 1, que é bem interessante, que fala o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Quando a gente lê esse texto, fica até meio
como posso dizer, perdido ou sem referência, achando que João veio do nada, surgiu do nada e veio do nada. Mas na realidade tem toda uma história por trás de João. Então a gente vai seguir algumas sequências importantes, que é o seguinte: a palavra, quando a gente, os nomes na Bíblia têm os seus significados. Então, quando nós lemos a palavra João, tem um nome dele em hebraico, e esse nome significa Deus tem sido gracioso. Agora a gente precisa saber a origem de João. Quem eram os pais de João? Eu queria que você abrisse, por favor. O irmão Múcio pode ler Lucas 1, 5 e 7, por favor? Lucas 1, 5 e 7. Do 5 ao 7, melhor falando. Então, esses são os pais de João. A gente deu uma conversada há um tempo atrás, quando a gente ainda estava se encontrando presencialmente, falou um pouco da situação, de quem era o Herodes, como é que era a situação do povo na época. E a gente viu o seguinte, que Zacarias, ele era de uma ordem de sacerdote, e a sua mãe era, desculpe, a esposa de Zacarias, Isabel, era também da família de Arão. Então, a gente entende o seguinte, olhando a Bíblia no Antigo Testamento, se eu sou da família de Arão, eu logicamente sou homem, eu sou possivelmente levado a suceder o meu pai no sacerdócio. E o que acaba acontecendo? João ele não segue nessa linha, tá? Então vamos ler agora a respeito da anunciação de João Batista. Lucas 1, do 8 ao 20. Vou ler uma parte aqui, eu vou ler e depois, se alguém tiver uma versão diferente, pode ler também. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. Toda a multidão do povo estava do lado de fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e apossou-se dele um grande temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a sua mulher, Isabel, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e lhe irá diante do Senhor no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Já sou velho e a minha mulher avançada em idade. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e transmitir estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que a seu tempo irão se cumprir. Olha que interessante. A gente acaba olhando a história de Zacarias e Isabel, lembrando um pouco de Sara, né? Sara e Abrão, né? E interessante é que naquele momento lá Abraão, né? Abrão primeiro antes, ele
ele sorriu. Isaac, o nome de Isaac é por causa do sorriso dele e da esposa. Olha, o meu sorriso não é só o sorriso de alegria, mas também o sorriso de surpresa, porque como eu vou ter filhos numa idade avançada. Mas o interessante aqui é que, olhando para a vida de Zacarias, e sendo alguém que assistia no trabalho sacerdotal, ele era alguém que tinha total conhecimento do que aconteceu com Abraão e Sara. E em toda a história de Israel, há várias aparições de anjos e pessoas anjos do Senhor para que houvesse um cumprimento de uma palavra. E o mais interessante é que há uma ordenança de como a criança também seria cuidada, né? Essa ordenança ela veio que ele deveria ser alguém que não se fosse apegado a vinho, ao versículo 15, vinho ou bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Isso aí é um indício de que ele fosse nazireu, né? Uma classificação dentro do povo de Israel, que era alguém que não poderia cortar os cabelos, tomar bebida forte, e tinha mais alguns itens. Mas interessante que você percebe que essa anunciação da vinda de João com um propósito e também com o encargo de ser um novo Elias, né? Ou não ser um novo Elias no sentido de um Elias encarnado, que isso nós não acreditamos, mas o foco de ter uma incumbência profética, uma responsabilidade como o ministério de Elias, que foi tão relevante nos profetas de uma maneira geral. Então vocês começam a perceber o seguinte: o livro de Mateus, ele é um livro, eu gosto de falar o seguinte: se está na Bíblia é porque tem uma relevância e é importante. Se não está na Bíblia, não é tão importante assim. Então, quando a gente olha para o livro de Mateus, ele está literalmente entre um período que o período que o povo de Israel, que o pessoal fala que é o silêncio interbíblico entre Malaquias e Mateus, né? E aí você pega o livro de Mateus fazendo um link e trazendo cumprimentos, falando para os judeus assim: olha, lembra o Messias prometido? Esse Messias prometido veio e ele se chamou Jesus. E ele está querendo apontar e evidenciar, sempre trazendo essas menções. E percebam o seguinte: nós estamos lendo o livro de Lucas, e aí você fala assim: poxa, Jorge, por que eu estou lendo o livro de Lucas se você está falando que a gente está estudando o livro de Mateus? Como as histórias elas são correlacionadas, ou seja, é a história que eu falei lá eu voltei a falar várias vezes quando a gente se encontrava pessoalmente. Se eu, o Múcio e o Neymar, o Neymar, ele estava fazendo uma entrega, ele não pôde estar, ele estava a caminho daqui para participar da EBD. Eu, Múcio e Neymar combinamos que nós íamos assistir o jogo de um time que a gente gosta. E a gente vai, faz falta o domingo, só que o Múcio ele ia abrir o culto, o Neymar ia tirar a oferta e eu ia fazer o louvor. Aí o pastor descobre que alguém tirou uma foto lá e eu tô aparecendo, e nós três estamos aparecendo lá no jogo do América, pra não ficar tão ruim assim. O jogo do Coelho lá, a gente tá participando. E aí o pastor chega e chama cada um dos três e nós contamos a história. Não, pastor, o pneu do carro furou. Esse pneu do carro furou, o que acaba acontecendo? No final da história, o pastor fala: opa, peraí. Você falou que o pneu da frente da esquerda furou. O outro falou que o pneu da direita furou. O outro falou que o pneu de trás da esquerda furou. Na realidade, vocês estão mentindo, né? Então, quando a gente olha os evangelhos, eles se autocomplementam. Isso é legal porque se você tem um fato e todos contam o fato da mesma forma, isso é uma grande incidência uma grande evidência, melhor falando, de como se fosse um fato montado. Por exemplo, se você vê quando Jesus ressuscita e as autoridades botam os homens lá os soldados para tomarem conta da lápide, né, da caverna, e eles falam o seguinte: a história foi organizada para que todos eles falassem a mesma coisa.
Quando você pega o Evangelho de Mateus, ele está falando para um povo específico, que é os judeus, Marcos está falando para os romanos, Lucas está falando para os gregos e João está falando para todo mundo. Você percebe que existe uma correlação e cada história complementa e faz com que a gente tenha uma perspectiva muito mais ampla. Se você voltar comigo, por favor, em Mateus 3, você vai ficar... Se você ficasse só em Mateus 3:1, e você, como é que você entenderia João Batista? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ué, quem é esse João Batista que pregou no deserto da Judéia? Aí você tem Lucas, que é um estudioso grego, um historiador. Ele, no início do Evangelho de Lucas, nos primeiros 3 versículos, ele fala: olha, eu fiz uma avaliação extremamente apurada para que eu chegasse à conclusão e escrevesse esse tratado aqui. Então o foco disso, o foco dos evangelhos, eles são complementares. E às vezes, não sei se alguém já passou por isso, eu já passei por isso, eu começava a ler a Bíblia e não conseguia ter uma visão completa de que, nossa, eu estou aqui olhando Mateus, me falaram para eu ler o livro de Mateus, mas eu não consigo entender porque esse João aqui começava a pregar e todo mundo se arrependia. Então, com o tempo, e aí a revelação, ela de fato é progressiva na vida de cada um, com o tempo a gente começa a perceber que eles se entremeiam, eles completam um ao outro. Isso faz muito sentido e facilita muito a nossa vida como cristãos, porque você fica muito mais leve entendendo que eu não tenho a evidência científica que Jesus existiu. Ok, mas historicamente você consegue comprovar que Jesus existiu. Relatos não só do cânon bíblico, mas outros relatos também, você consegue ter essa perspectiva, e a forma com que os evangelhos foram escritos, ele facilita e endossa esse contexto. Então, continuando no livro de João, a gente precisa entender a concepção de João. Então, Lucas 1:21, por favor, a 25, irmão Lúcio. Irmãos, olha que interessante. Se vocês voltarem no versículo de número 9 do capítulo 1, vou voltar do 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe de sorte em entrar no templo do Senhor a oferecer incenso. Ele, como sacerdote, tinha a função de oferecer incenso. E uma das formas que a Bíblia nos informa que as nossas orações são consideradas como incenso diante da presença de Deus. Quando você percebe o povo, no versículo 21, com expectativa de que Zacarias saísse de dentro do lugar santo e comunicasse alguma coisa. Só que porque ele poderia ser literalmente fumegado. Era o conceito que eles tinham e de fato acontecia. Só que quando ele sai e não comunica nada, ele não comunica nada por um sinal, ok? Mas na realidade, com a responsabilidade de oferecer o incenso diante do Senhor, ele tinha a responsabilidade também de crer naquilo que Deus tinha falado para ele. Só que a língua dele ser seca, digamos assim, né? O não falar de Zacarias demonstra que era um sinal para que fosse prova da incredulidade dele. Isso me lembra também da tribo de Coré, em Números, se eu não me engano, 6, fala a respeito da tribo de Coré que bateu de frente com o Moisés
E Moisés, por orientação, falou: olha, vocês, sacerdotes, peguem os seus incensos e vão oferecer ao Senhor. E o Senhor, vou botar aqui na minha versão, o Senhor se inclinará e pleiteará quem é santo e quem não é santo. E o final da tribo de Coré, com todos, com incensos e tal, porque eles eram sacerdotes, eles foram mortos. Irmãos, me dá muito peso no meu coração a responsabilidade que nós temos como sacerdotes hoje. A gente entende que Zacarias tinha uma função sacerdotal, mas nós em Cristo temos uma função totalmente diferente. Na realidade, parecida, mas com uma leveza, porque nós não vemos, muitas vezes, a glória do Senhor se manifestando e literalmente matando pessoas, porque era assim, as pessoas eram fumegadas com a glória que saía e consumia, ou o chão que abriu e toda a tribo de Coré foi consumida. O que eu quero dizer, não quero gerar pavor em ninguém, eu só quero deixar que os irmãos pensem o seguinte: a nossa responsabilidade como líder e sacerdote, não falo de um carro que você tem na igreja, mas como sacerdote, você não entender que se você se levanta contra uma autoridade constituída e você acha que vai oferecer as suas orações de forma tão normal quanto, você não pode achar que sua vida não vai ter consequências disso. A nossa vida como cristãos, como sacerdotes, nós temos que estar dentro do conceito da palavra, dos princípios da palavra, mas também obedientes a homens e mulheres de Deus que nos dão orientações. Por exemplo, os nossos pastores. Por exemplo, um líder direto. Por exemplo, até mesmo um chefe seu. Você tem que honrá-lo como se você honrasse o Senhor. Então, a nossa incumbência como sacerdotes é oferecer a nossa oração a Ele como um incenso. E o incenso, talvez você não tenha essa percepção, mas às vezes, pelo aquilo que eu já vivi, eu tenho um negócio de incenso, aqueles palitinhos queimando e um cheiro horrível. Mas no Oriente Antigo, na Antiguidade, as pessoas usavam incenso para gerar um ambiente agradável. E nesse caso, era a forma de expressão da nossa oração. Eu posso ser um sacerdote, eu posso ter uma responsabilidade e com meu coração cheio de mim mesmo e cheio de desobediência, ainda achar que posso oferecer um incenso agradável diante de Deus. Mas a Bíblia nos diz que cada situação com seu peso e responsabilidade, a tribo de Coré foi oferecer um incenso e foi literalmente a terra engoliu eles morreram. Você pode ler em Números 6 lá. No caso, eles fizeram um motim contra Moisés. Mas nesse caso aqui, Zacarias, ele está fazendo um motim contra o enviado de Deus. A palavra ângelos, que é a mesma palavra de anjo, significa como se fosse alguém enviado com uma incumbência. E Deus enviou o Gabriel, esse anjo, que no versículo 19, assiste diante de Deus para entregar uma palavra e transmitir alegres boas. Ou seja, não era uma palavra de tristeza, não era uma palavra que ele deveria duvidar no seu coração, mas o ambiente onde que ele vivia era um ambiente tão pesado, um ambiente onde que Herodes, Roma, subjugava o povo de Israel e trouxe dor, e trouxe... Eu quero trazer aqui para você uma perspectiva talvez do coração de Zacarias. Ele não creu, não foi porque ele era um incrédulo, mas ele talvez não creu, olhando as circunstâncias ao redor dele. Então, irmãos, por que eu estou falando isso tudo? Com o objetivo de trazer à sua memória o seguinte: a nossa responsabilidade é crer mesmo sem ter esperança. Esse homem foi crer contra a esperança. Se eu olhar para as minhas circunstâncias, eu vou entender que eu sou totalmente limitado. Se eu confiar na força do meu braço, como os da tribo de Coré, eu posso ser... eu levanto um motim, eu posso fazer o que quiser e eu resolvo, eu aconteço. Só que Deus não está em rebeliões, Deus não está Deus não aceita incenso misturado com rebeldia. Deus não aceita incenso misturado
misturado com incredulidade. Deus não aceita incenso das nossas vidas e o serviço sacerdotal sem que nós não nos empenhamos em ser alguém que de fato honre as lideranças constituídas e honrem aquilo que Deus no nosso coração falou a respeito de coisas, falou a respeito da sua palavra. E como nós somos tendenciosos a viver algo diferente disso. Na realidade, o diferente de viver a palavra, de viver essa expressão de fé. Então, eu queria trazer esse ponto aqui para os irmãos e pensar. Zacarias, ele ficou mudo, mas ele ficou mudo como sinal. Ele poderia trazer, imagina, se ele acreditasse naquele momento, ele poderia ser alguém extremamente relevante no povo de Israel. Não ser só o pai do último profeta que a Bíblia fala, mas o profeta fechando os profetas ali, né? Vou explicar melhor mais à frente. Mas ele poderia ser alguém que ia trazer transformação e temor no povo de Israel, no tempo que vivia. Mas por causa de incredulidade, em função da circunstância que ele vivia, da limitação física e da limitação até mesmo como povo, como cultura, ele decidiu não crer. Irmãos, nesse tempo onde que a gente vive tanta dificuldade, nós estamos tendo que usar a tecnologia a nosso favor aqui. Graças a Deus, Deus iluminou a mente de alguém. Possivelmente esse alguém não serve ao Senhor, mas ele foi usado para levantar desenvolver e fazer uma sala onde que a gente pode interagir. E Deus permite que a gente chegue a esse ponto, mas independente das circunstâncias, independente tudo aquilo que a gente pensa que está fora do nosso controle, a nossa única opção é crer e permanecer crendo. A nossa única opção como cristãos é não ser abalado. E como eu não sou abalado? Quando eu conheço a Bíblia, quando eu conheço a palavra do Senhor, quando eu conheço, meu Deus, quando eu volto a falar as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra. Se você está se sentindo chateado, peça socorro. Se você está se sentindo oprimido, de repente pela essa circunstância, peça socorro ao irmão, sim, mas debruce o seu coração, pegue o seu incenso e derrame diante do Senhor, queime o seu incenso, a sua vida ao Senhor. Isso, irmãos, é uma realidade que nós precisamos ter. Continuando, vamos falar a respeito do perfil profético de João. Mateus 11, por favor. Eu tenho 6 minutos. Nós vamos fazer a live sempre até às 17h40, porque vamos ter um espaço aí entre a live e o culto, tá? Que, por favor, vamos depois entrar lá no Instagram e participar do culto. Mateus 11, do 7 ao 15. Eu vou ler aqui. Mateus 11, do 7 ao 15. O perfil profético de João, tá? Partindo eles, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou que foste ver? Um homem luxuosamente vestido? Os que se trajam luxuosamente estão nas casas dos reis. Ou, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio um anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Só uma observação que esse anjo aqui pode ser traduzido como um mensageiro, tá? Continua no versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulheres têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se queres dar crédito, é este o Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, olha que interessante. Quando a gente lê esse versículo aqui, eu não sei de você, mas eu fiquei perdido por muito tempo. E estudando a gente vai entendendo. Essa expressão assim, uma cana agitada pelo vento, é isso que vocês foram ver no deserto? Essa expressão,
o povo de Israel usava quando você queria falar o seguinte: ah, o fulano fala A e amanhã tá falando B. E a gente entende quando Jesus fala a respeito disso, é de forma retórica, ele está fazendo uma pergunta, foi o seguinte: peraí, vocês foram no deserto, vocês viram lá alguém constante? Não. Você via alguém que pregava a mesma coisa, sempre. Em algum outro momento, ele fala o seguinte: você viu aquele cara que está lá no deserto, você viu alguém luxuoso pregando no deserto? Não. Ele não era luxuoso pregando no deserto. João, então a gente entende o primeiro ponto João, ele não pregava, ele não tinha, como o carioca diz, João não tinha dois papos. Como a expressão que Jesus falou, que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. João era alguém que tinha uma palavra certa, baseada em uma direção que ele tinha. Então, João era extremamente resiliente naquilo que ele falava, persistente naquilo que ele falava. O outro ponto é que João, ele era extremamente simples. João era papo reto, né, João? Isso mesmo, é isso mesmo. O Leonardo tá falando aqui, realmente ele era papo reto. O João, ele era extremamente simples. A vestimenta de João falava o perfil profético deles. E realmente era o perfil que eles não se vestiam luxuosamente. Eles entendiam que abriam mão das suas vestimentas com o objetivo de pregar o evangelho, pregar a orientação que ele ouviu do Senhor. E uma coisa interessante aqui é que, eu vou parar aqui, João ele abre um novo tempo. O João ele abre uma nova perspectiva. Jesus dá testemunho de João falando o seguinte: vocês não foram no deserto, no lugar árido, ver uma cana verde que fica balançando. Essa cana é como se fosse um bambu, onde que os bichos se guardavam lá. Os bichos, no caso do calor, se escondiam. Não, vocês foram ver, mesmo em meio a um tempo muito seco, num lugar muito inóspito, vocês foram ver alguém que tinha uma palavra consistente, uma vestimenta que não era luxuosa, mas ele era alguém que, enquanto os profetas falavam por parábolas, João pregava de forma incisiva. João Batista, irmãos, ele é elevado a um nível diferente como profeta, porque ele não falava por parábolas, ele era incisivo, e essa incisão tinha um propósito único e exclusivo de apontar como um bom amigo falando: olha, eu não sou o Messias, eu não sou o escolhido, mas eu sou aquele que estou apontando, ou seja, eu sou o amigo que prepara todo o ambiente. Então, como aplicação prática, eu queria pensar com você o seguinte: será que você e eu temos sido como João Batista? Temos sido como alguém que prepara o caminho do retorno de Jesus? Qual é a nossa incumbência? Não ter duas formas de ver as coisas. Nós, às vezes, somos muito relativistas, abrimos mão dos princípios das Escrituras. Mas a realidade é que nós precisamos, de fato, olhar para as Escrituras e nos debruçar nelas e nos arrepender e ter uma palavra profética alinhada com as Escrituras. Não adianta eu querer queimar o incenso se o meu coração é rebelde. Não adianta eu querer queimar o meu incenso e não declarar e confessar a minha falta de fé naquilo que Deus falou no meu coração. E não adianta eu querer demonstrar resiliência se o meu coração ele não está alinhado com Deus. O papel do profeta é ser alguém que ouve Deus e executa aquilo que Deus orienta. Quando você prega a palavra de Deus sem acrescentar nada de si, você é um profeta. Você pode cooperar com isso, além do ministério profético específico. Mas eu quero convidar você a ser um profeta nesses dias, a usar da palavra de Deus ao invés de uma palavra de medo, uma palavra de fé e de esperança, ao invés de ser alguém que fala: não, vai dar tudo ruim mesmo, vai ser isso aí, a gente vai ficar 6 meses ruim, vai quebrar, vai vir impeachment, vai vir isso. Não, irmãos, nós temos que ser daqueles que não retrocedem e que têm boas palavras a entregar a todo tempo. Boas palavras não quer dizer amaciar o ego. Boas palavras quer dizer alguém que entrega aquilo que Deus lhe concedeu como responsabilidade. E a nossa responsabilidade ou incumbência é literalmente falar das Escrituras e ganhar almas para Cristo. Esse é o tempo que nós podemos ser levantados como João Batistas para fazer a diferença. Em nome de Jesus.
Amém, meus irmãos?